Muito boa noite, professor Wanderson novamente, e vamos dar continuidade ao nosso curso gratuito para o concurso da Guarda Municipal de São Gonçalo, dando aí andamento ao nosso estudo em legislação extravagante, que é o item 3 do edital do nosso concurso. E hoje nós iremos estudar a Lei 9.605 de 1998, é a lei que trata dos crimes contra o meio ambiente. Sem mais delongas, vamos dar continuidade ao nosso estudo, na nossa Lei de Crimes Ambientais, né? Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, a nossa Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. O capítulo 1 vai tratar das disposições gerais. O artigo 1º foi vetado pelo presidente da República e a lei inicia no artigo 2º. De cara já diz que quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatários de pessoas jurídicas, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Então, aqui, o artigo 2º deixa bem claro que qualquer pessoa que concorrer para a prática dos crimes contra o meio ambiente, os crimes contra o meio ambiente, que foi previsto aqui na Lei 9.605, eles também respondem, estão sujeitos às penas, né, a estes combinadas aí, segundo a medida da sua culpabilidade. E aí pode ser o diretor, membro de conselho, o gerente da empresa, mandatário de pessoa jurídica, todos eles vão responder judicialmente por qualquer prática de crime ambiental. O artigo 3º, ele inova dentro do direito brasileiro a questão da responsabilidade das pessoas jurídicas, né? Antes era somente as pessoas físicas que tinham responsabilidade civil, administrativa e criminal. E aí o artigo 3º desta lei diz que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civilmente e penalmente, né? De cara, ela já deixa bem claro aí que a responsabilidade da pessoa jurídica está instituída aí conforme o artigo 3º, né? Artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais, conforme o disposto nesta lei, né? Que a gente falou, a Lei dos Crimes Ambientais. Nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal. Então, todo caso aí que o representante legal da empresa venha a decidir de uma forma que venha praticar um crime ambiental, as pessoas jurídicas elas vão ser responsabilizadas, né? Qualquer crime ambiental previsto aí, tanto por decisão do seu representante legal ou por uma infração que seja cometido por meio de contrato aí, ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Então aí nasce a responsabilidade das pessoas jurídicas, né? A responsabilidade administrativa, civil e penalmente. Pode cair na sua questão de prova, citando apenas a responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa ou a responsabilidade penal, que é a responsabilidade criminal. Pode cair na sua prova, tirando uma dessas aí, você já sabe que a pessoa jurídica ela pode responder, ser responsabilizada, segundo a lei dos crimes contra o meio ambiente, por a responsabilidade administrativa, civil e penalmente, em caso de decisão aí do seu representante legal ou por questão contratual e também do seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. O parágrafo único vai dizer que a responsabilidade das pessoas jurídicas ela não vai excluir a responsabilidade das pessoas físicas. Então, mesmo que a pessoa jurídica ali, por decisão do seu representante legal, por meio de seu órgão colegiado, da sua diretoria, venha cometer e praticar um crime ambiental, essa responsabilidade da pessoa jurídica não vai excluir a responsabilidade de uma pessoa física que cometeu também um crime ou que seja autor ou partícipe do mesmo fato. Então, não é porque a pessoa jurídica vai ser responsabilizada penalmente, ou administrativamente ou civilmente, que a responsabilidade das pessoas físicas que cometeram também
né, foram autores desse crime, ou partícipes, né, tiveram uma certa participação no meio desse crime, elas serão excluídas de forma nenhuma. O parágrafo único diz que, além da responsabilidade das pessoas jurídicas, as pessoas físicas, sejam autoras ou coautoras ou partícipes, elas também serão responsabilizadas por qualquer prática de delito, seja administrativo, civil ou criminal, né, contra o meio ambiente. O artigo 4º ele vai dizer que a pessoa jurídica ela pode ser desconsiderada. Então é um fenômeno aí que é previsto no direito civil, processual civil também, né, que pode haver a desconsideração da pessoa jurídica, né, sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos, né, causados à qualidade do meio ambiente. Então, se uma pessoa jurídica ela não tiver condições de arcar aí com o ressarcimento dos prejuízos causados a um dano ambiental, né, por exemplo, a empresa, né, de transportadora de petróleo, de combustível, venha por negligência de algum funcionário, venha ali a desperdiçar ali, ou a causar um dano ao meio ambiente com derramamento ilegal de combustível, ou seja, óleo, lubrificante, etc., no meio ambiente, isso é um dano que a empresa, a pessoa jurídica, ela vai responder, né? Por meio de negligência ou até mesmo por omissão, falha na manutenção de algum material. Mas se a empresa, né, a pessoa jurídica, ela não tiver condições de arcar com os prejuízos, né, ao ver o ressarcimento dos prejuízos ali, pagar por todo aquele dano ambiental que ela cometeu, pode haver a desconsideração da pessoa jurídica. Para quê? Para que seja desconsiderada a pessoa jurídica, para que os sócios ou as pessoas responsáveis elas possam ser alcançadas e assim, no caso o Estado, né, o Ministério Público, ou seja, quem for que estiver representando ali, venha a ingressar com a ação de ressarcimento e assim alcançar os sócios para que, por meio de bloqueio dos bens dos sócios ou por meio de um arresto ou uma penhora, seja nos bens ou ativos financeiros ou algum bem material que tenha valor, possa sim ressarcir os prejuízos causados ao meio ambiente. Então, toda vez que a pessoa jurídica ela não tiver condições ali de arcar com esse ressarcimento dos prejuízos, pode haver ali o fenômeno da desconsideração da pessoa jurídica, né, para que sejam alcançadas as pessoas físicas responsáveis e assim venham a ser responsabilizadas e até somar o montante devido para o ressarcimento desse dano. O capítulo 2 vai tratar da aplicação da pena, né? Então, a aplicação da pena aí. No artigo 6º diz que para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará. Então, importantíssimo, né, sobre a aplicação da pena. No artigo 6º vai dizer que para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará. Primeiro, isso aqui é importante, você tem que memorizar isso. A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e sua consequência para a saúde pública e para o meio ambiente. Isso pode estar na sua prova aí, uma forma de questão, e você pode dar uma diferença aí e você já sabe aqui que para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente vai observar a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e as suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental e a situação econômica do infrator no caso de multa, né? O artigo 7º vai dizer que as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, né, tratar-se de crime culposo, quando não há intenção, né, ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Então, toda vez que num crime, num crime contra o meio ambiente, né, isso aqui o artigo 7º está dizendo que as penas restritivas de direito são autônomas e vão substituir a privativa de liberdade, ou seja, a prisão, né? Então, a pena restritiva de direito é autônoma e sempre vai substituir uma prisão do indivíduo que cometeu o crime ao meio ambiente, se esse crime for culposo, quando ele não tiver a intenção, ou quando a pena aplicada, né, de prisão, né, no caso da privativa de liberdade, for uma pena inferior a 4 anos. Agora, se for mais de 4 anos, aí não vai ter como fazer essa substituição. Tá? Isso é importante memorizar. A culpabilidade, os antecedentes, né, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para os efeitos da reprovação e prevenção do crime. Então, isso aí vai ter que ser analisado, o juiz que vai aplicar isso
mas é importante você saber que pode ser cobrado na sua prova. As penas restritivas de direito é aquela que vai substituir a pena de prisão, né? Importante diferenciar isso. A que se refere a este artigo terá a mesma duração da pena privativa substituída. Então, se o cara for condenado aí a 2 anos de prisão, né, ele tem substituindo a pena por uma pena restritiva de direito, ela também vai ter 2 anos de pena restritiva de direito. E aqui ele vai dizer, no artigo 8º, quais são essas penas. Ah, professor, quais são as penas restritivas de direito? Já que o sujeito que cometeu um crime ambiental, né, nessa circunstância aqui, ele cometeu um crime ambiental de modo culposo, foi uma negligência, foi uma omissão, né, foi uma imperícia, ele não tinha capacidade para praticar aquele ato, ele acabou praticando e cometeu ali um crime ambiental, né? E aí foi condenado a uma pena de 3 anos e 8 meses. Né? Ele tem bons antecedentes, nunca foi preso, tem uma conduta social ok, tem uma residência fixa, tem emprego fixo, e todos os motivos aí para ser aplicada a substituição de uma pena de prisão para uma pena restritiva de direitos. E quais são essas penas restritivas de direito, professor? O cara não vai ser preso, mas ele vai sofrer uma sanção aí, desde que demonstre que essa sanção ela tem efeito para a prevenção do crime e também seja suficiente para os efeitos de reprovação social aí para a prática do crime. Mas quais são essas penas restritivas? O artigo 8º ele vai dizer quais são as penas restritivas de direito. E é bom você anotar e marcar na sua lei, já impressa, né? Ou no seu PDF, você destacar que as penas restritivas de direito, conforme a lei 9.605, que trata dos crimes do meio ambiente, são as seguintes. Então, a primeira é prestação de serviços à comunidade. Isso aqui é bem conhecida em outros crimes no Juizado Especial Criminal, mas no âmbito do meio ambiente, é uma das penas restritivas de direito também aplicada. O cara vai deixar de ser preso, ele ia ficar 2 anos preso, por exemplo, se ele fosse condenado numa pena de prisão, e substituir para a prestação de serviço à comunidade, como, por exemplo, ele pode ser condenado a fazer auxílio num asilo, no orfanato, pintar escolas, capinar rua, pintar meio-fio, qualquer serviço de prestação de serviço à comunidade pode ser aplicado e por supervisão da vara de execução penal. E assim é melhor do que eles ficar preso lá no presídio, né? Então aí há uma pena restritiva de direito. A primeira que o artigo 8º diz é a prestação de serviços à comunidade. A segunda pena restritiva de direito, que pode substituir a prisão por sujeito aí, segundo a aplicação, se ele tiver uns bons antecedentes, etc., né, que a gente viu no artigo anterior, é a interdição temporária de direitos. Que vem a ser isso? Então, a interdição temporária de direito, ele pode ser proibido de se ausentar da comarca, aonde ele está respondendo e cumprindo essa pena restritiva de direito. Por exemplo, ele pode ficar proibido de se ausentar da cidade que ele mora, do estado ou de qualquer viagem, e para isso ele tem que comunicar ao juízo, tem que ter autorização judicial. Então, pode ser diversa essa interdição temporária de alguns direitos aí. Pode ser alguns direitos por exemplo, ser proibido de andar à noite, né? Ou de frequentar lugares aí de festas, de aglomerações e público e etc. e tal. Então, a interdição temporária de direito, né? Ou cassação do direito de dirigir, eu não sei. Isso aí vai ser conforme a aplicação do juiz de execução penal, que ele pode dizer qual é essa interdição temporária de direito, né? Assim, ele pode ser proibido de viajar, pode ser proibido de fazer qualquer atividade que ele gostaria de ter, né? Por exemplo, se ele comete um crime, por exemplo, num período que é proibido pescar, ele passa a pescar no período proibido, e assim ele é preso lá pela polícia ambiental e sendo autuado, ou pela guarda civil ambiental, também tem, né, em muitos municípios aí, ele pode ser autuado, né, por um crime ambiental, e também sendo condenado, ele pode ser, por exemplo, proibido de pescar por determinado período, sendo uma pena de 1 ano, por exemplo. Ele fica proibido de ter o direito de pesca, né? E assim é uma pena restritiva de direito que acaba afastando aí um hobby, um prazer do sujeito condenado. Suspensão parcial ou total de atividade. De repente ele exerce uma atividade econômica, uma atividade de lazer, e assim o juiz pode substituir a pena de prisão por uma suspensão parcial ou total de atividades, né? E assim ele fica prejudicado, mas no caso uma pena restritiva de direito é muito melhor do que uma pena de prisão, né? 4, a prestação pecuniária. Também o juiz pode condenar o sujeito, né, a substituição da prisão por uma pena restritiva de direito na modalidade aí prestação pecuniária, ou seja, ele pode ser condenado a pagar uma multa, um valor
para o fundo estadual aí, né? No caso, pode ser uma multa que possa ser aplicada aí para ficar vinculada à vara de meio ambiente ou para qualquer entidade que assim for determinado pela justiça. Então, a prestação pecuniária é um valor espécie, um valor com representação econômica, dinheiro pode ser, e ele é uma das penas restritivas de direitos aí. E a quinta pena restritiva de direito é o recolhimento domiciliar. Então ele fica proibido de sair de casa, em vez dele ir para um presídio, ele é condenado ao recolhimento domiciliar, ou por determinada hora, determinado período, aos fins de semana, ele tem que ficar em casa, e assim é uma das penas também que pode ser aplicada a ele de diversas formas aí. O artigo 9º vai dar uma explicaçãozinha básica, mas é mais ou menos do que a gente comentou, que a prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas, né? Como eu falei, pode ser pintar escolas, praças e parques, né? Que ele está falando, né? Junto a parques, jardins públicos, de unidade de conservação, né? E no caso, dano da coisa particular, pública ou tombada na restauração desta, se for possível, né? Aqui ele vai explicar dessa forma aí para vocês entenderem. A pena de interdição temporária de direitos são as proibições do condenado contratar com poder público, né? Também, né, além da que eu comentei, também serve para essas proibições aí de contratar com poder público, receber incentivos fiscais ou qualquer outro benefício, né? Então, bem como participar de licitações pelo prazo de 5 anos e nos casos de crimes dolosos de 3 anos, de 5 anos no caso de crimes dolosos e 3 anos no caso de crimes culposos. Tá? A suspensão das atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais. Então, ele comete uma atividade, durante uma atividade aí, ele fica sendo proibido e é suspenso suas atividades. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou entidade pública, né? Como eu falei, pode ser para uma entidade pública de defesa do meio ambiente ou privada com fim social, pode ser uma ONG que defenda o meio ambiente também, de importância fixada pelo juiz não inferior a um salário mínimo e nem superior a 360 salários mínimos. Então, esse é o valor da prestação pecuniária, que é o pagamento em dinheiro, né? Como eu falei. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado ao infrator. Né? Se ele já tiver condenado aí a prestação pecuniária, esse valor pode ser deduzido no montante da reparação civil aí. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina, né? O senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em residência, como eu disse, né? Pode ser fim de semana, horário de folga à noite, etc. Em local destinado à sua moradia habitual, né? Como eu falei, conforme estabelecido na sentença condenatória. Isso aí é o juiz que vai determinar. O artigo 14 vai falar das circunstâncias que atenuam a pena, quer dizer, que diminuem a pena. Né? E aqui é importante também memorizar, porque eles podem fazer um trocadilho aí, mudar e pegar você na prova. Circunstâncias que atenuam a pena, que amenizam a pena, né? Diminuem a pena. Né? Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. O cara tem baixo grau de instrução, não tem nem a primeira série do ensino fundamental, o cara não tem escolaridade. Isso aí pode ser um atenuante, porque ele não sabia que era crime, né? Cometido ali contra o meio ambiente. O cara desconhecia. Então, realmente, o juiz leva em consideração e acaba ali diminuindo a pena do sujeito por ele ter um baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. Isso que eu estou falando é em relação a crimes do meio ambiente, tá? Então, não é crimes gerais, não. Em relação aos crimes do meio ambiente, essas circunstâncias aqui são circunstâncias que diminuem a pena, amenizam a pena do sujeito e atenuam exatamente pelo desconhecimento, pela ignorância do sujeito. Então a lei, o legislador considerou assim o baixo grau de instrução ou escolaridade do agente, né, o sujeito ser semi-analfabeto ou analfabeto, ou ter um baixo grau de instrução, como uma das circunstâncias que atenua a pena. O segundo é o arrependimento do infrator. Né? Então o cara cometeu aquele crime ambiental, mas ele se arrepende, né? E ele manifesta pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada. O cara comete um crime ambiental, mas ele se arrepende. Não, eu me arrependo. Chega na autoridade policial, ele é autuado, mas ele se arrepende e se manifesta espontaneamente para reparar o dano. Não, eu cometi realmente um crime ambiental, estou aqui espontaneamente me manifestando para que esse dano seja reparado por mim. E aí ele se repara e o juiz vê isso como uma circunstância que vai diminuir a pena dele, que vai atenuar a pena dele.
né, ou até mesmo a limitação significativa da degradação ambiental. Ele auxilia na limpeza de um rio, de um lago, né, de um dano que ele venha a cometer, e isso pode amenizar na sua pena. 3. A comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. Ele se antecipando, ele está vendo ali que uma atividade que ele está desempenhando pode causar um crime ambiental. E aí ele faz uma comunicação prévia. Antes do dano ocorrido, ele avisa as autoridades, né, responsáveis aí pela defesa do meio ambiente, que há um perigo iminente de degradação ambiental. Assim, mesmo que venha a ocorrer esse dano depois dessa comunicação dele, essa atitude dele de fazer uma comunicação antes do dano causado, isso aí vai ser atenuante para ele, quer dizer, vai diminuir a pena, ele não vai receber a pena total ou integral disso. E a colaboração com os agentes encarregados de vigilância e do controle ambiental. Então, mesmo depois de cometido o crime ambiental, o sujeito que cometeu esse crime ambiental colaborar com os agentes encarregados da vigilância ou do controle ambiental, também isso é uma circunstância atenuante. Da mesma forma que eu falei das circunstâncias que diminuem a pena, que amenizam a pena, agora o artigo 15 ele vai falar das circunstâncias que agravam a pena, piora a situação do sujeito quando cometidas, né? Quando não se constitui ou qualifica um crime, né? Então, são situações aqui que aumentam a pena do sujeito. Quais são elas? A primeira, ele fala da reincidência nos crimes de natureza ambiental. O cara tá com uma ficha extensa, já é o segundo crime ambiental que ele comete. Isso aí já vai ser um agravante para ele, né? Então, a primeira circunstância agravante é ele ser reincidente, né? Ele cometer novamente o crime ambiental. O cara que comete sempre crime ambiental, ele está ferrado aí diante da autoridade de defesa do meio ambiente. Ter o agente cometido a infração. Aí é que ele vai falar. Primeiro, para obter vantagem pecuniária, né? Geralmente aí aqueles que cometem a captura de animais silvestres para vender. Então é uma infração aí que o agente vai cometer, que vai ser uma situação, uma circunstância que vai agravar a pena dele, se for o primeiro caso para obter vantagem pecuniária, né? Segundo, coagindo outrem para execução material da infração. Se ele vier coagir ou ameaçar alguém para que cometa, execute essa infração ao meio ambiente, isso aí vai ser uma circunstância que o juiz vai considerar como uma circunstância agravante da situação dele. Vai piorar a situação dele. Na letra C, afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou meio ambiente, né? Se causar qualquer perigo, expor qualquer ou afetar aí de maneira grave a saúde pública ou meio ambiente, isso aí é uma circunstância que vai agravar a situação dele. E concorrendo para os danos à propriedade alheia. Além de prejudicar o meio ambiente, prejudicar a sociedade alheia, uma propriedade alheia, isso aí vai ser considerado como uma circunstância agravante. Se atingir a área de unidade de conservação ou área sujeita por ato público a um regime especial de uso, uma área de proteção ambiental aí, na área de conservação, também o sujeito está ferrado, hein? Vai ser uma situação agravante. Atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos, cometer um crime ambiental que vem prejudicar áreas urbanas aí, ou qualquer assentamento humano também é sinistro. Em período de defesa à fauna, né? Então o cara, tá em um período de defesa, não pode pescar nesse período. Aí o cara comete um crime aí, pesca, né? Um período que não pode pescar. Isso aí vai ser uma situação agravante para ele. Em domingos e feriados, né? Domingos e feriados, também é uma situação que vai ser uma circunstância agravante. Se for cometida à noite, também é. Época de seca ou inundação, que é uma situação precária e difícil aí para o meio ambiente, e o cara ainda comete um crime ambiental, isso aí vai ser agravante para ele. No interior do espaço territorial, especialmente protegido, né, dentro de um parque, jardim que seja protegido aí pelas autoridades do meio ambiente, isso aí vai ser uma situação agravante. Com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais, o cara usa armadilhas, né? Usa armadilhas aí no meio do mato para prender animais silvestres, isso aí causa dano, ou método cruel para abate ou captura de animal, isso aí vai ser uma situação agravante também. Mediante a fraude ou abuso de confiança, o cara tem acesso aí às autoridades ambientais e comete fraude ou abuso da confiança das autoridades, isso aí também vai ser uma circunstância agravante. Mediante abuso do direito de licença, permissão, autorização ambiental, o cara tem a licença para pescar, mas ele pesca em situações aí que ele comete um abuso, né? Isso aí ele vai ser também considerado uma circunstância agravante. No interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais. Pior ainda, né? Uma empresa que já tem benefícios fiscais e ela vai e comete um crime ambiental. Isso aí vai ser circunstância agravante. Atingindo espécies ameaçadas ou ameaçadas em extinção, listadas em relatórios oficiais da autoridade competente. Os animais silvestres ameaçados de extinção e o cara vai lá e caça, pratica caça, né?
e tudo mais, aprende esses animais aí, ele vai estar numa situação, circunstância agravante. E facilitada para o funcionário público no exercício de suas funções, né? Então, se for facilitado para ser funcionário público, principalmente agente de defesa do meio ambiente, isso aí vai ser uma circunstância agravante. Nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Então, o prazo aqui é 3 anos. A suspensão condicional da pena é aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Então, o cara foi condenado até 3 anos, a suspensão condicional da pena ela pode ser aplicada. O cara não é preso e também não responde, não vai ter nenhuma restrição de direitos aí, mas ele tem que comparecer em juízo. A verificação da reparação que se refere ao parágrafo 2º do artigo 78 do Código Penal será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção do meio ambiente. Importante isso aqui, vou dar uma clicada para a gente ver o artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal. O que diz o 78, parágrafo único? Né? Parágrafo 2º, aliás. 78, parágrafo 2º. O que diz, hein? Vamos ver aqui. Se o condenado, tá aqui, ó. Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 deste artigo forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições aplicadas cumulativamente: proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório aos juízos mensalmente para lhe informar e justificar suas atividades. Então é isso. Né? Então, a verificação de reparação que se refere ao 78, parágrafo 2º, será feita mediante o laudo no Código, né, de Processo, no Código Penal, né, 78, parágrafo 2º. Então, é isso. Dando continuidade aqui, a multa será calculada segundo os critérios do Código Penal. Se revelar-se ineficaz, ainda que aplicado um valor máximo, poderá ser aumentada até 3 vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida. A perícia de constatação de dano ambiental sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado aos efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. A perícia produzida no inquérito civil e no processo civil poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. As penas aplicáveis isoladas, cumulativamente e alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no parágrafo 3º, são. Então, aqui, as penas aplicáveis isoladas ou cumulativamente e alternativas às pessoas jurídicas. Então, essas penas aqui são as penas aplicadas às pessoas jurídicas, né, de acordo com o disposto no artigo 3º. Então, quais são essas penas? Vamos lá. As penas para as pessoas jurídicas, primeiro é a multa, aí a pessoa jurídica vai poder fazer. Restritivas de direito, né, e aí a gente já viu lá nos artigos anteriores. Prestação de serviço à comunidade, né? Então, o responsável pela empresa poderá prestar serviço à comunidade. Reparação de um parque, de um jardim, pintura, seja o que for. Restritiva de direito à pessoa jurídica. Quais são? Suspensão parcial ou total de atividades. Interdição temporária do estabelecimento, obra ou atividade. Proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções e doações. Parágrafo 1º. A suspensão de atividade será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente. A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização, em desacordo com a concedida, ou com violação de dispositivo legal regulamentar. Parágrafo 3º. A proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder a 10 anos. Então, a pena máxima aqui, se for condenada a essa terceira, né, proibição de contratar com o poder público, bem como obter subsídios, subvenções ou doações, ela não pode exceder o prazo máximo o prazo de 10 anos. Tá? Então, essa pena aí de contratação do poder público e dele obter subsídios, subvenções e doações não poderá exceder a 10 anos. Então, se cair na sua prova, 12 anos, 15 anos, você já marca errado e acerta, são 10 anos. Importante você destacar aí, tá?
Prazo de 10 anos. Vou até marcar de outra forma aqui para facilitar vocês. E é isso aí, né? Tem que marcar aqui, mas tá bom. Prazo de 10 anos é o que importa aqui desse parágrafo. Artigo 3º. A prestação de serviço à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em... O que pode ser? Custeio de programas e de projetos ambientais. Execução de obras de recuperação de áreas degradadas. Manutenção de espaços públicos. Contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. A pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática do crime definido desta lei terá decretada a sua liquidação forçada. Seu patrimônio será considerado instrumento de crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Então é importante esse artigo, porque se a pessoa jurídica ela for condenada, né, por qualquer crime previsto na lei de crimes ambientais e for decretada a sua liquidação forçada, ou seja, se a empresa for condenada a fechar, todo o patrimônio, todo o que ela arrecadou em dinheiro, bens, espécie, isso sendo considerado instrumento de crime, né? Esse valor todo vai ser perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Então é importante vocês anotarem aí, porque eles podem colocar Fundo de Proteção ao Meio Ambiente, Fundo de Preservação ao Meio Ambiente, Fundo de Defesa Nacional do Meio Ambiente. Então vai induzir o candidato a erro, porque você vai associar, é crime ambiental, então o valor da empresa que ela ganhou por meio da prática de crime ambiental, com certeza vai para um fundo ambiental. E aí acaba pegando o candidato de surpresa, porque o valor perdido aí dessa empresa, né, que for decretado o seu fechamento, que é a liquidação forçada, todo o seu patrimônio, seja dinheiro, bens, móveis e imóveis, vai ser perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Então não esqueçam isso. A empresa for condenada pelo juiz a ser decretada a sua liquidação forçada, o seu patrimônio considerado como instrumento do crime, isso vai ser perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Isso aí você não vai errar nunca mais. Pode botar Fundo Meio Ambiente aí que você vai identificar logo de cara que não é. E o valor vai para o Fundo Penitenciário Nacional e é o que importa no artigo 24. Agora vamos para o capítulo 3. Vai falar da apreensão do produto e do instrumento de infração administrativa ou de crime, né? Artigo 25. Verificada a infração, serão apreendidos, né? Foi constatado, principalmente o guarda municipal aí, ó. Muitos guardas municipais poderão ser destacados por um grupamento ou um núcleo de defesa do meio ambiente no município. Né? São Gonçalo acredito que tem, eu sei que em Niterói tem um grupo do meio ambiente e no município do Rio de Janeiro. Em São Gonçalo acredito também que tem um núcleo de defesa do meio ambiente. Então é importantíssimo os guardas municipais que ficarem destacados nessa área especializada saberem de qual é salteado a lei aí de proteção ao meio ambiente e a lei dos crimes contra o meio ambiente. Então, verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos. Aí tu chega lá numa feira, aí o pessoal vendendo periquito lá, papagaio vendendo arara, vendendo onça pintada. Imagine só, animais silvestres sendo vendidos numa feira livre. O que vai acontecer? Você, como guarda municipal aí, da área do meio ambiente, você vai de cara, verificou a infração, vai apreender os produtos e instrumentos. O que vai fazer depois? Lavrando-se os respectivos autos. Então, de cara aí vai dar voz de prisão para os praticantes de crime ali. Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat. Tá? Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat. Entretanto, sendo inviável tal medida, não serão recomendáveis por questões sanitárias entregas a agentes zoológicos, fundações ou entidades semelhadas para guarda e cuidado sob responsabilidade de técnicos responsáveis. Né? Até que o animal seja entregue a instituições previstas no parágrafo 1º deste artigo, o órgão atuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas ao acondicionamento e o transporte que garanta seu bem-estar físico. Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, né, que também pode haver um crime de desmatamento aí, florestas que são preservadas aí, de preservação no meio ambiente, né? Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. Isso aí tudo vai ser regulamentado e de responsabilidade das autoridades competentes.
Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados às instituições científicas, culturais e educacionais. Geralmente são doados, né? Não vão destruir nada. Os instrumentos utilizados na prática de infração serão vendidos, garantida sua descaracterização por meio de reciclagem. E assim vai. Então é importante aí que você precisa saber dessa parte aí de apreensão e o que fazer com os animais e os produtos que forem apreendidos. Então essa parte no artigo 25, ele detalha muito bem e é o que você precisa saber. E se cair na sua prova, o que você vai fazer diante de uma infração? Apreender os seus produtos e bem e vai lavrar os respectivos autos. Se for animais, vai levar para o seu habitat, etc. e tal. Preciso você memorizar isso. Agora o capítulo 4 vai falar da ação e do processo penal. Tá? Importante, já vai falar da parte processual penal em crimes ambientais. E é o que você precisa saber. No artigo 26, o que você precisa saber do artigo 26 aqui, né? Nas infrações que são previstas nesta lei dos crimes ambientais, a ação penal é pública incondicionada, ou seja, não está condicionada a nenhuma representação, nenhuma denúncia da vítima. Foi constatada ali a prática de um crime ambiental, levado ao conhecimento da autoridade policial ou da guarda municipal, levando a autoridade policial na delegacia. O delegado vai lavrar ali um inquérito, se for prisão em flagrante, vai lavrar os autos de prisão em flagrante, vai encaminhar para o Ministério Público e o Ministério Público vai ingressar vou oferecer a denúncia para uma vara criminal. E essa ação penal, caso recebida, vai ser uma ação penal pública incondicionada, que não depende de nenhuma representação da vítima, porque a vítima, na verdade, é toda a sociedade, é o meio ambiente, né? Então, a vítima sendo o meio ambiente, o Ministério Público ele tem aí total liberdade para ingressar com ação incondicionada, uma ação pública incondicionada, independentemente de qualquer denúncia e de qualquer representação de qualquer vítima. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, né, aí são os casos do Juizado Especial Criminal, a proposta de aplicação imediata à pena restritiva de direitos ou multa previsto no artigo 76 da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o artigo 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Tá? Então, a gente vai lá para o artigo 76 da Lei 9.099, ele vai estar dizendo aqui, ó, havendo representação, tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Nas hipóteses de ser a pena multa, o juiz poderá reduzi-la até metade. Né? Voltar aqui, né? Então, só pode ser formulada aí, né, a aplicação da pena restritiva de direitos, caso tenha havido aí a composição do dano ambiental, né? Salvo se não houver como comprovada a impossibilidade de fazer essa composição do dano ambiental, aí não há necessidade disso. As disposições do artigo 89, aí a gente pula para lá, né? Lei 9.099. As disposições do artigo 89, que ele está dizendo aqui, né? Aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definida em lei com as seguintes modificações. Né? Então, lá a gente vai ter que ir para o artigo 89 da Lei 9.099, que é a lei que trata dos juizados especiais, né? Cíveis e criminais. Então, aqui na parte do juizado especial criminal. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou superior ou inferior, igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Então, artigo 89, se a pena mínima for igual, né, ou inferior a 1 ano, né, e abrangido ou não por essa lei, ele pode propor a suspensão condicional do processo por 2 a 4 anos. Né? Aí ele fala aqui que essas disposições vai aplicar os crimes de menor potencial ofensivo, definido com as seguintes modificações. Ele diz das modificações: a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o parágrafo 1º, o parágrafo 5º do artigo referido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação de dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso 1 do parágrafo 1º do mesmo artigo. Tá? Na hipótese de o laudo de constatação
comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão poderá ser prorrogado até o máximo previsto no referido caput, né, que é de 2 a 4 anos, acrescido de mais um ano, tá? Com suspensão do prazo da prescrição. No período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos 2, 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo mencionado no caput. Tem que ler lá o artigo 89, né, e fazer esse cruzamento aí, essa ligação com o artigo previsto nessa lei de crimes ambientais. Fim do prazo de prorrogação, proceder-se-á a lavratura do novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão até o prazo previsto no inciso 2 deste artigo, observado no inciso 3. Esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação do dano. E assim a gente acaba encerrando uma parte processual e já entra na parte penal, na parte dos crimes contra o meio ambiente. Isso aí é o capítulo 5 desta lei. Iremos entrar propriamente nos crimes, né? Dos crimes contra o meio ambiente, né? Então, de cara, é o que vai ser mais exigido aí de vocês. Então vamos lá, os crimes contra a fauna, né? Artigo 29. Primeiro crime aí previsto contra o meio ambiente. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécime de fauna silvestre, nativo ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Incorre também nas mesmas penas quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização e desacordo com a obtida, e quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo, criadouro natural. Quem vende, expõe à venda, exporta, adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécime de fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadores não autorizados, sem a devida permissão, licença ou autorização de autoridade competente. Também incorrem nas mesmas penas de 6 meses a 1 ano e multa. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada em extinção, pode o juiz, considerando a circunstância, deixar de aplicar a pena. Então, guarda doméstica, né, de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando a circunstância, deixar de aplicar a pena. Acontece muitas das vezes, né? Somente em áreas aí, no Amazonas, por exemplo, né? São espécimes da fauna silvestre, todos aqueles pertencentes a espécies nativas, migratórias e qualquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenha todo ou em parte seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. A pena é aumentada de metade se o crime é praticado contra a espécie rara ou considerada em extinção ou ainda somente no local da infração. Em período proibido a caça, durante a noite, que geralmente os animais estão dormindo à noite, né? Com abuso de licença em unidade de conservação e com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. A pena é aumentada até o triplo se o crime decorre do exercício de caça profissional. As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. Artigo 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios, répteis em bruto, sem autorização da autoridade competente. Aqui já pena mais braba aqui, né? Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Outro crime. Introduzir espécime animal no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 32. Trata de outro crime. Praticar ato de abuso, maus-trato, ferir e mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Muita gente aqui é a favor de até mudar essa pena, né? Para aumentar aí de 3 meses a 1 ano, que é muito pouco e acaba indo para o juizado especial criminal, né? Praticar maus-tratos ou ferir animais, mutilar animais, seja animais silvestres, domésticos ou domesticados. Principalmente quem é protetor de animal, quem tem animais, sabe que a crueldade que é cometida nos animais, né? Animais domésticos, né? Em geral. E a gente vê muita gente ruim aí que pratica crimes
E a prática de crimes aí de maus tratos contra animais domésticos é um crime ambiental previsto aí no artigo 32. E a pena é muito pouca, né? Muito pequena. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Incorre nas mesmas penas quem realiza exposição dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que em fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais o perecimento de espécies da fauna aquática existente em lagos, rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. Detenção de 1 a 3 anos, multa ou ambas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem causa degradação em viveiros, açude ou estação de aquicultura de domínio público. Quem explora campos naturais ou invertebrados aquáticos e algas sem licença, permissão de autoridade competente. Quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais devidamente demarcados em carta náutica. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Incorre nas mesmas penas quem? 1. Pesca de espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos. Pesca quantidade superiores à permitida ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos. Transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha, pesca e pesca proibida. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que em contato com a água produzem efeitos semelhantes. Substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade competente. Aí a pena de reclusão de 1 a 5 anos, já que é uma pena maior. 36. Para efeito desta lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, a apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não ao aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção constante na lista oficial de fauna e flora. Então não é somente pescar peixe, né? Então crustáceos, retirar crustáceos, molúsculos, vegetais hidróbios também é considerado pesca para efeito da lei de crimes ambientais. Não é crime o abate de animal quando realizado, aqui é importante o 37, tá? Não é crime, em estado de necessidade para saciar a fome do agente e de sua família. Então, o sujeito aí, caçou, faz uma caça aí para a subsistência da família, né? Então, ele caça para atrás de animais para saciar a sua fome. Estado de necessidade, o cara matou para comer, então não é crime. Para proteger lavoura, pomares e rebanhos de ações predatórias ou destruidoras de animais que detenham, que desde que legal expressamente autorizado pela autoridade competente. Também não há crime. Por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Ali a gente viu os crimes contra a fauna, agora a gente vai ver o crime contra a flora. Os crimes contra a flora aqui começam no 38. Destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação ou utilizada como infringência das normas de proteção. Então, o cara destruir, derrubar a árvore para fazer carvão, né? Ou de retirar a madeira para uso aí, sem, nesse caso aí, sendo a floresta considerada de preservação permanente, é um crime, né? Destruir essa floresta, retirando. Uma pena de detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. 38A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou meio de regeneração do bioma da Mata Atlântica ou utilizada com infringência das normas de proteção. Aqui já é a pena um pouco maior aqui. Pena de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Pena de detenção. Se o crime for culposo, vai ser praticado pela metade aí. Será reduzido à metade. Cortar árvores em floresta considerada em preservação permanente sem permissão da autoridade competente. É um crime bastante comum. Detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas de que trata o artigo 27, independentemente de sua localização. Aqui já a pena maior, reclusão de 1 a 5 anos. Entende-se por unidade de conservação de proteção integral as estações ecológicas, reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior de unidade de conservação de proteção integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Entende-se por unidade de conservação de uso sustentável as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna e as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural. A ocorrência de dano afetando as espécies ameaçadas de extinção no interior de unidade de conservação de uso sustentável será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. Importante também. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade, mesma forma dos demais. Um crime muito comum também, o artigo 41 ele fala, provocar incêndio em mata ou floresta. Aí é reclusão de 2 a 4 anos. Se o crime é culposo, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. O cara foi apenas negligente aí, deixou o fogo se espalhar, né? Então ele não tinha essa intenção. Não tinha intenção de provocar aí o incêndio na mata, mas acabou acontecendo. Por falha dele aí já é um crime culposo. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões. Né? Isso aqui é um crime muito comum aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Toda hora você vê balão aí flutuando aí, voando para cima e para baixo, e uma galera atrás de moto para cima e para baixo aí para pegar esses balões. Então, fabricar, vender, transportar e soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano. Tá aqui, ó. Detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Então, soltar balão é crime. Também transportar balão é crime. Fabricar balão e vender balão também é crime. Mas, infelizmente, é muito comum aqui no Rio de Janeiro. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente sem prévia autorização, pedra, areia, cal, qualquer espécie de minerais. O cara tirar pedra do rio aí, ó. Areia. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do poder público, para fins industriais, energéticos, para qualquer outra exploração econômica ou não, em desacordo com as determinações legais. Já é um crime com a penazinha maior. Reclusão de 1 a 2 anos e multa. Cortar a madeira para transformar em carvão. Receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem exigir exibição de licença do vendedor, otorgada pela autoridade competente, sem munir-se da via de que deverá acompanhar o produto até o final do beneficiamento. Então o pessoal acha que é só receber essa madeira, essa lenha aí, o carvão, que está tranquilo. Não, tem que exigir a licença. Caso não tenha essa licença, né, e nem ter essa via, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Crime. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta, guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem licença válida para todo o tempo da viagem ou armazenamento, outorgada pela autoridade competente. § 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de floresta e demais vegetação. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Destruir, danificar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio planta de ornamentação de logradouros públicos ou de propriedade privada alheia. A pena de detenção é de 3 meses a 1 ano, multa ou ambas as penas aplicadas cumulativamente. No crime culposo, a pena é de 6 meses, é de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 50A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta plantada ou nativa em terras de domínio público ou devoluto sem autorização
do órgão competente. Aí já é uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Não é crime a conduta praticada quando necessária a subsistência imediata pessoal do agente nem da sua família. Se a área a ser explorada for superior se a área explorada for superior a 1.000 hectares, a pena será aumentada de 1 ano por milhar de hectares. Comercializar a motosserra, utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação sem licença ou registro da autoridade competente. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Penetrar em unidade de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para a caça ou para a exploração de produtos ou subprodutos florestais sem licença da autoridade competente. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Nos crimes previstos nesta seção, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou modificação do regime climático. E se o crime é cometido no período de quedas das sementes, período de formação de vegetais, contra espécimes raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração. Época de seca ou inundação, durante a noite ou domingos e feriados. Da poluição e outros crimes ambientais. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em saúde humana, ou que provoquem mortandade de animais ou distribuição significativa da flora. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Se o crime é culposo, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Se o crime tornar uma área urbana ou rural imprópria para a ocupação humana, causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ou ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas ou que cause danos diretos à saúde da população, causar poluição hídrica que se torne necessária a interrupção do abastecimento público de água em uma comunidade, dificultar ou impedir o uso público de praias, ocorrer por lançamento de resíduos líquidos, sólidos, líquidos, gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos. A pena de reclusão de 1 a 5 anos. Incorre nas mesmas penas previstas no artigo anterior quem deixar de adotar, quando assim exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Executar pesquisa, lavra, extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão ou licença ou em desacordo com obtida. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto, substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos. Reclusão de 1 a 4 anos. Nas mesmas penas incorrem quem abandona produtos ou substâncias referidos no caput ou utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança, manipula, adiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Se o crime é culposo, quando não há intenção, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Nos crimes dolosos previstos nesta seção, as penas serão aumentadas de 1/6 a 1/3, se resultar dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral. De 1/3 até a metade, se resultar em lesão corporal de natureza grave ou outrem. Até o dobro, se resultar em morte de outrem. As penalidades previstas neste artigo somente serão aplicadas se o fato não resultar crime mais grave. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em todo ou em parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores,
sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Detenção de 1 a 6 meses ou multa ou ambas as penas cumulativamente. Disseminar doença ou praga ou espécimes que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Dos crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural. Destruir, inutilizar ou deteriorar. Bem especialmente protegido por lei, por ato ou decisão judicial. Arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, por ato administrativo ou por decisão judicial. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Se o crime for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção ou sem prejuízo da multa. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei. Ato administrativo, decisão judicial em razão do seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Promover construção em solo não edificável ou no seu entorno, assim considerada em razão do seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. 65, muito comum também, crime muito comum que acontece aí a gente vê. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Por isso que as pessoas continuam praticando, que é um crime, pena muito pequena, né? E ninguém é preso por isso, né? Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude de seu valor histórico, arqueológico, artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Importante, né? Foi incluído em 2011 pela Lei 12.408. Não constitui crime a prática do grafite, tá? Realizado com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e quando couber pelo locatário ou arrendatário do bem privado. E no caso de bem público, com autorização do órgão competente e observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e cultural. Então, não constitui crime a prática do grafite. Isso é importantíssimo, que pode cair na prova que a prática do grafite é crime de pichação. Aí você já sabe que o parágrafo 2º, aí, que foi incluído a partir de 2011, deixou de considerar crime aí o grafite, né? Mas aí tem as condições. Tem que ser autorizado pelo proprietário, né? Dos crimes contra, na seção 5, né, dos crimes contra a administração ambiental, já estamos chegando no final da lei, fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimento de autorização ou de licenciamento ambiental, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Se o crime é culposo, quando na intenção, a pena de 3 meses a 1 ano de detenção sem prejuízo da multa. 68. Deixar aquele que tiver dever legal ou contratual de fazê-lo de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental. Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Se o crime é culposo, a pena de 3 meses a 1 ano sem prejuízo da multa. Obstar ou dificultar a ação fiscalizatória do poder público no ato de questões ambientais. Detenção de 1 a 3 anos e multa. 69A. Elaborar ou apresentar o licenciamento, concessão florestal ou outro procedimento administrativo, estudo laudo relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão. Pena de reclusão de 3 anos a 6 anos. Ó. Já é uma pena maior, né? Se o crime é culposo, quando não há intenção, é detenção de 1 a 3 anos. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se há dano significativo ao meio ambiente em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa. Ele vai falar das infrações administrativas. Infrações administrativas
Possivelmente não vai cair nessa prova, porque eles exigem apenas os crimes contra o meio ambiente, mas a gente só vai dar uma passada rápida aqui na infração administrativa. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viola as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Aqui tem as autoridades aí que são responsáveis, né? Todas integrantes do CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Importante você decorar isso, saber pelo menos o que é CISNAMA, né? Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? Designados para atividade de fiscalização, bem como agente de capitania dos portos, Ministério da Marinha. Qualquer pessoa constatando infração ambiental poderá dirigir a representação das autoridades relacionadas no parágrafo anterior para efeito de exercício do seu poder de polícia. Aqui são as sanções administrativas que podem ser aplicadas, né? Sanções administrativas, quais são? Advertência, multa simples, multa diária, apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza na utilização da infração, destruição e inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação do produto, embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão parcial ou total de atividades, restritivo de direitos. A gente vai até o fim aqui. Parte da multa, né? 73. Importante. A gente viu lá em cima que os valores, quando é na multa, no processo criminal, né? Quando o sujeito ele responde o processo e é condenado em multa, aquele valor vale para o Fundo Penitenciário Nacional. Agora aqui, os valores praticados, o 73, né? Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental, né, serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, que foi criado pela Lei 7.797, de 10 de julho de 89, ao Fundo Naval, que foi criado pelo decreto aí de 1932, né, fundos estaduais ou municipais no meio ambiente, ou correlatos conforme dispuser o órgão arrecadador. Então, o que acontece? Quando a multa for aplicada, né, o sujeito for aplicado numa multa dentro de um processo criminal, né, referente ao meio ambiente, o valor é revertido para o Fundo Penitenciário Nacional. Agora, quando essa multa é aplicada no âmbito administrativo, que a gente viu ali que pode ser multa diária, né, uma multa simples, aplicada por qualquer órgão, aí pode ser pela Marinha, né, Capitania dos Portos, um dano aí contra o meio ambiente, o oceano, rios e etc. Dependendo de quem aplicou a multa, esse valor da multa referente a essa infração ambiental vai ser revertido por respectivo fundo, né, respectivo fundo vinculado àquele órgão. Por exemplo, o IBAMA, né, Instituto Brasileiro de Defesa aí do Meio Ambiente, né? Por exemplo, o IBAMA, né? O IBAMA e ICMBio, quando eles aplicam a multa, os valores aí vão uma multa administrativa, lógico, né? Vão ser revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente. Né? For aplicado pela qualquer capitania dos portos, agência de capitania ou delegacia de capitania dos portos da Marinha, esse valor é revertido para o Fundo Naval. Quando é aplicado por um Instituto Estadual de Meio Ambiente, como aqui no Rio de Janeiro é o INEA, vai para um Fundo Estadual do Meio Ambiente. Se for um município, por exemplo, em São Gonçalo, para um órgão da Guarda Municipal de São Gonçalo, ele é aplicado para o Fundo Estadual do Meio Ambiente, Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente. O Fundo Estadual pode ser tanto a polícia, o Batalhão de Polícia Ambiental, como o INEA, por exemplo. Ou correlatos conforme dispuser a lei, tá? Apenas em título de conhecimento, para que vocês, na prova, não venham confundir, né? Aí a multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente de acordo com o objeto jurídico lesado. O valor da multa de que trata este capítulo será fixado no regulamento desta lei e corrigido periodicamente, com base estabelecida, sendo um valor mínimo de R$ 50,00, tá? O valor mínimo da multa ambiental administrativa é R$ 50,00 e o máximo R$ 50 milhões. Está aqui na lei, né? O pagamento da multa imposta pelos estados, municípios, Distrito Federal e território substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência.
aqui na parte do capítulo 7, vai falar da cooperação internacional para a preservação do meio ambiente. Provavelmente não vão puxar nada aqui dessa parte dessa lei. Os demais aqui já estão revogados. E assim a gente encerra o estudo aí dessa lei 9.605 e que a gente falou aí dos crimes contra o meio ambiente e demos uma pincelada geral na lei. Agradeço a presença de todos. Para quem ficou até o final aí e não é inscrito, se inscreva no canal se assim desejar. E se gostou da ministração dessa aula com essas dicas aí, dê o seu like para nos ajudar aqui no nosso canal. Um forte abraço para aqueles que não são participantes ainda do grupo de estudo do Telegram. Na descrição do vídeo temos ali o link que você entra diretamente no grupo de estudo. Lá no grupo de estudo a gente vai informar quando publicar novos vídeos e também a gente passa as leis referente àqueles vídeos que a gente ministrou aqui. Um forte abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, boa madrugada também, dependendo do horário que você viu o nosso vídeo aí. Forte abraço, até a próxima. Tchau.